Meu boa noite aos amados. Desejo que a graça do Senhor nosso Deus habite ricamente em todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Nosso tema de hoje é como lidar com as vicissitudes da vida. Como lidar com os problemas, com as provações, com as desilusões. Eu acredito que ninguém está isento de lidar com o sofrimento em sua vida. Nem mesmo aquelas pessoas que alardeiam felicidade por todos os poros, aqueles que parecem estar sempre felizes, nem eles conseguem escapar da realidade do sofrimento, da angústia. Diariamente as pessoas têm que lidar com a dor da enfermidade, com a dor da ansiedade, das tensões, da fadiga, do desânimo, da depressão, da desilusão. E há muitos, especialmente atualmente, que têm que lidar com a dor do luto. Mas nós não vivemos dias diferentes, tão diferentes assim de outros dias. Talvez a causa maior destas coisas seja hoje diferente da que foi ontem. E certamente vai ser diferente da causa das desilusões, das dores de amanhã. Por isso, aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, ele nos diz para não nos inquietarmos. Cada dia tem as suas próprias dificuldades. O Senhor nos diz que basta ao homem preocupar-se com o dia de hoje. O amanhã vai trazer os seus cuidados. Cada dia tem o seu próprio mal. Mas quando você diz a alguém, você não sabe o que eu estou passando. Você está sentindo dores e diz, você não sabe o que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu estou sentindo. Isso, na verdade, tem uma pontinha de razão. Porque cada um reage de maneira diferente às mais diversas circunstâncias da vida. Cada um sente a sua própria dor. E às vezes sente dores diferentes em circunstâncias semelhantes. Existe uma grande probabilidade de você ter perdido uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua renda em algum momento de sua vida. Existe uma grande probabilidade das dificuldades financeiras terem se tornado opressivas e quase insuportáveis. Também existe a possibilidade de você ter sido surpreendido com a perda de um ente querido, de maneira trágica ou não. Não importa a maneira, sempre fica a dor, sempre fica aquela sensação de perda dentro do coração. Também é possível que os seus amigos ou aqueles que você considerava seus amigos tenham falhado com você em algum momento, a ponto de você questionar se eles eram amigos de verdade. Talvez você saiba o que é ser olhado com desconfiança pela sociedade, ser vítima de falas zombeteiras ou desrespeitosas. Tudo isso é possível. Tudo isso são circunstâncias às quais nós estamos sujeitos, em maior ou menor grau. E não adianta as pessoas dizerem para a gente, é assim mesmo, porque dói, incomoda. Também não adianta dizer que alguém está passando por uma situação pior, porque no fundo, na maioria das vezes, aquilo que Satanás diz a respeito de Jó é verdade para muitos. Quando Satanás diz que pele por pele, a pior dor é sempre a nossa. Mas sempre vai haver o instinto de preservar a própria vida. E se as dificuldades não podem ser evitadas, como devemos enfrentá-las? E não adianta alguns dizerem que basta você crer no Senhor Jesus e tudo se ajeita. Você não vai ter mais dificuldades. Crer no Senhor Jesus dá forças para suportar angústias, dá forças para suportar tribulações e perseguições, mas não garante que elas não nos alcancem. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz que no mundo passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Como enfrentar vitoriosamente as tribulações e vicissitudes da vida? A única resposta realmente satisfatória está nas páginas das Escrituras.
Talvez você conheça um pouco da palavra também. Eu conheço. Embora a minha pequena fé e a luta contra a velha natureza, às vezes, não me permita aplicar de maneira perfeita aquilo que eu tenho aprendido nas Escrituras. O problema não está nas Escrituras. O problema não está no autor das Escrituras. Está em mim. Talvez esteja em você. Às vezes eu tenho que clamar, desventurado homem que sou, como fez o apóstolo Paulo. Mas com este mesmo Paulo eu aprendo a não desistir. Aprendo a continuar esperando naquele que pode me socorrer, como ele diz em Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguém um dia já me disse que eu falo muito de Paulo. De fato, eu aprendo muito com ele. Mas hoje nós vamos aprender com outro personagem das Escrituras, cuja história foi registrada para que nós sejamos consolados e edificados, como nos diz ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Nós vamos aprender com Jó como enfrentar vitoriosamente as vicissitudes da vida. Jó passou por todas ao mesmo tempo. E houve momentos em que Jó sucumbiu à dor e à sua angústia interior, questionou a razão do seu sofrimento, discutiu com a esposa, discordou dos seus amigos, mas em momento algum Jó se revoltou contra o Senhor. Em momento algum Jó deixou que sentimentos negativos contra o Senhor entrassem em seu coração. Vamos olhar um pouco para a vida deste servo de Deus. Não estamos em nenhum programa de televisão dedicado a espiar a vida alheia por mera curiosidade. Mas Deus nos descortina este episódio através da sua palavra. Deus nos mostra a vida deste homem piedoso para nos ensinar, e nós vamos aprender com Jó como enfrentar as vicissitudes da vida. Nós vamos ler uma pequena porção desse livro no capítulo 1. Verso de número 22, que diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Bondoso Deus, colocamos a nossa vida na certeza de que o Senhor a tem nas tuas mãos. Na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós em todas as nossas necessidades. Na certeza que ainda que nós deixemos de te obedecer, o Senhor permanece fiel e continua cuidando de nós. Na certeza de que ainda que o homem mau se levante contra nós, o Senhor nos protege. Na certeza que ainda que Satanás intente contra nós, nenhuma das suas ações foge ao teu santo e bondoso governo. Assim, ó Deus, colocamos a nossa vida diante do Senhor neste momento, te pedindo que fale conosco e que conforte o nosso coração e que nos instrua e nos dê disposição para viver desta maneira, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para Jó e ver como ele vai lidar com as más notícias. Conheci um ditado que dizia que notícia ruim nunca vem sozinha. Para nós compreendermos o que Jó experimentou, nós vamos separar didaticamente e não cronologicamente as dificuldades enfrentadas por ele. Por exemplo, embora nós saibamos que Jó foi alvo de opiniões caluniosas de Satanás antes de seus sofrimentos lhe sobreviessem, ele teve que lidar primeiro com más notícias, uma após a outra. Que más notícias são essas? Em primeiro lugar, Jó teve que lidar com a notícia da perda de patrimônio. O primeiro capítulo de Jó conta a história de um homem para quem o próprio Deus chama a atenção por sua integridade pessoal, pelo cuidado na educação moral e espiritual de seus filhos, sempre intercedendo por eles junto ao Senhor Deus. E esse homem estava em sua casa, esperando o fim de uma das festas que os seus filhos davam, que os seus filhos costumavam dar, para ficarem juntos e então orar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor, orando pelo bem dos seus filhos.
E inesperadamente este homem recebe uma sequência avassaladora de más notícias. O primeiro a chegar lhe diz que seus bois e jumentos foram levados pelos sabeus, além de terem causado a morte dos servos que cuidavam dos banhos. Está no capítulo 1, versos 14 a 15. Eu não sei calcular exatamente a equivalência deste prejuízo em valores atuais, mas 500 juntas de bois e 500 jumentas certamente constituiriam um prejuízo quase incalculável naqueles dias. Antes que Jó pudesse avaliar o que lhe aconteceu, um segundo servo chega para lhe dizer que suas 7.000 ovelhas e mais um número de servos que não nos é informado foram consumidas por uma calamidade vinda do céu. Verso 16 do capítulo 1. Por fim, o terceiro mensageiro chega e lhe diz que os caldeus mataram outro tanto de servos e levaram seus 3.000 camelos. Verso 17. Naquele instante, Jó soube da perda da maior parte do seu patrimônio sem ter tempo de traçar qualquer estratégia. Nem mesmo tentar ir atrás dos sabeus e caldeus ele poderia, porque não tinha mais animais nem servos. Não é improvável que você esteja agora lidando com perda de patrimônio. Muitos estão. Muitos há que perderam renda, emprego, carro, casa. Muitos comércios não aguentaram a crise e fecharam. E, infelizmente, há alguns que não têm sequer o pão garantido para si e para seus filhos. Esta foi a experiência de Jó. Uma grande calamidade do ponto de vista patrimonial. Mas Jó teve que lidar com outras perdas. Ele teve que lidar com perdas familiares também. Eu acredito sinceramente que Jó preferia que a sua situação se resumisse a este estado calamitoso até aqui. De uma hora para outra, ele que era o maior de todo o Oriente, de uma hora para outra, Jó se via tendo que lidar com o precipício da ruína repentina que lhe sobreveio por todos os lados e de todas as formas. Mas é sabido que de todas as pobrezas para o oriental antigo, nenhuma era maior do que a infelicidade de não ter filhos. E Jó tinha filhos e filhas, em número de 10. Mas após os 3 primeiros mensageiros, chega mais um que lhe traz a pior de todas as notícias. Jó teria que lidar com a perda de todos os seus filhos de uma só vez. Versos 18 e 19. Talvez você consiga calcular a dor que é perder um filho ou uma filha. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha perdido mais de um. Eu acredito que poucos já passaram pela dor de perder mais de um filho de uma só vez. Mas quantas pessoas você conhece que tiveram que suportar a dor de perder 10 filhos de uma só vez? Você consegue imaginar a dor que lacina, que rasga o coração deste homem? Nós não sabemos quanto tempo durou esta situação de Jó. Somos informados que algum tempo depois sua situação vai complicar-se um pouco mais. Mas até aqui, a Escritura afirma que Jó não esboçou qualquer ação que demonstrasse um eventual afastamento de Deus ou uma revolta contra Deus. Diz a Escritura que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E a palavra usada pelo autor aqui para descrever falta tem o sentido de não atribuir falta de propósito, não chamar Deus de tolo, de inconsequente. Jó confiava.
Isso significa que Jó não considerava Deus injusto, Jó não considerava Deus insensato. O que nos é dito é que Jó continuou confiando na sabedoria e no propósito de Deus para todas as coisas. Jó estava sofrendo, perdeu o patrimônio, perdeu os filhos, mas continuava confiando. Mas as suas desgraças ainda não haviam acabado. Jó ainda teria que lidar com perdas físicas. A próxima prova que Jó precisou encarar foi uma terrível enfermidade. Alguns defendem que foi lepra, embora a Bíblia diga apenas que foram tumores malignos. No verso 7 do capítulo 2 é dito que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Ironicamente, Satanás transforma o exterior do justo Jó no retrato do homem interior corrompido em pecado, descrito por Isaías no capítulo 1, verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Para o ímpio não existe remédio natural que resolva a sua situação interior. Para Jó não havia nada que pudesse melhorar a sua situação exterior, só lhe restava buscar algum paliativo para suportar aquela aflição. Saiu de casa, procurou um lugar estéril e assentou-se em meio a cinzas, usando cacos encontrados no chão para raspar as sujidades de suas feridas. Talvez você esteja lidando com problemas de saúde, talvez você esteja emocionalmente abalado com as coisas que lhe aconteceram. Não é impossível que neste exato momento você esteja enfermo, acamado. De fato, não é fácil. A sensação de incapacidade, até de sentir-se um estorvo para familiares, é muito grande. Talvez você preferisse estar longe deles, longe de casa, sem incomodar os familiares, jogado em um canto escuro qualquer e suportando em silêncio a sua dor. Mas a palavra diz que Jó continuou sem se revoltar contra o Senhor. Já seria o suficiente para muitos de nós enlouquecerem de dor. Mas a palavra diz que Jó continuou sem se revoltar contra o Senhor. E a sua prova não se encerra com perdas econômicas, familiares e físicas. Jó tem que lidar com novos problemas. Agora Jó vai lidar com as opiniões das pessoas a seu respeito. Eu sei que é muito bom quando nós temos alguém com quem desabafar quando os problemas nos afligem. E em sua terrível angústia, em sua quase insuportável dor, talvez Jó desejasse alguém assim. Quando ele mais se angustiava, quando ele mais precisava de um ombro amigo, ainda teve que lidar com as opiniões das pessoas a seu respeito e a sua angústia somente é aumentada. Primeiro, Jó teve que lidar com a opinião da sua mulher. Durante algum tempo, de maneira irrefletida, eu me revoltava com a atitude da mulher de Jó. E pensava que Satanás é tão maldoso, tão sagaz, que tirou de Jó patrimônio, filhos, saúde, mas deixou-lhes uma mulher insensata para causar mais angústia com palavras insensatas. Mas pense um pouco. Não seja injusto com essa mulher. O foco do relato do livro é a integridade de Jó. Quase nada é dito sobre a sua esposa. Mas pense um pouco na realidade desta mulher. Ela perdeu todo o seu patrimônio. Ela perdeu uma dezena de filhos. E essa mulher não podia sequer se consolar com o abraço do seu esposo enfermo, cheio de chagas purulentas. Você sofria absurdamente e aparentemente sofria em silêncio. E acredite, uma das piores coisas para o coração do homem é o sofrimento guardado no interior. Eu não consigo imaginar o tamanho do sofrimento dessa mulher. Era um sofrimento por si mesma, pelas suas perdas e por ver o que acontecia com o homem que ela admirava, que ela amava e que ela sabia ser um homem íntegro.
Talvez ela e Deus tenham sido as únicas pessoas em toda aquela situação que não duvidaram da integridade de Jó. Olha o que ela diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoas a Deus e morre. Aquela mulher já não aguentava mais ver o seu marido sofrer daquele jeito e disse para ele desistir de tudo, inclusive de Deus. Esquecer que ele era um homem que conhecia a Deus e desistisse da vida, talvez uma sugestão de suicídio. É como se ela dissesse: Jó, eu não quero mais ver você assim, eu não aguento mais ver você sofrendo desse jeito, eu quero que o seu sofrimento termine e finalmente você descanse. Jó não concorda com a sua mulher. Jó tem que lidar também com a opinião dos seus amigos. Depois de algum tempo, não sabemos quanto tempo, Jó finalmente recebe a visita de amigos. São seus amigos, amigos que se condoeram dele, amigos que chegaram até ele, que se assentaram perto dele e ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio junto com ele, em sua enorme dor. Neste período, esses homens refletiram sobre tudo o que estava acontecendo, tiraram as suas conclusões, escreveram os seus pensamentos e, no final, apresentaram um judicioso parecer. Eles acreditavam que Deus é justo e tinham razão nisso, mas eles acreditavam que se Jó estava sofrendo daquele jeito é porque tinha feito alguma coisa errada, porque tinha algum pecado oculto. Ainda tem muita gente que pensa assim, que o sofrimento é resultado direto do pecado. Não é incomum que seja, mas não tem que ser obrigatoriamente assim. Sem dúvidas que o sofrimento é resultado da existência do pecado do mundo, mas a Escritura diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, mas essa retribuição não é necessariamente imediata e causal. Alguns vão sofrer infinitamente no inferno, embora leve uma vida tranquila aqui. Jó tem que lidar com as acusações dos seus amigos, e todas as evidências são contra ele. Talvez você já tenha passado por situação semelhante. Talvez seus amigos já tenham lhe faltado quanto você mais precisava ou tenham lhe acusado de algo que você não fez. Os amigos de Jó vieram a ele, mas mesmo cheios de boas intenções, só aumentaram a sua dor, tentando justificar a Deus. E para isso precisavam encontrar dolo em Jó, porque não fazia sentido para eles. Jó também tem que lidar com a opinião da sociedade. O livro de Jó afirma que a sua opinião, a dele, Jó, era altamente respeitada. Ele se assentava como juiz às portas da cidade e nas praças. Sua palavra era fonte de orientação e consolo. Mas observe que ele fala de tudo isso usando o verbo no passado. Ele se assentava. Ele entrava respeitosamente pela cidade, ele ensinava a todos, ele consolava, ele confortava, ele orientava a aplicação da justiça e a formação de tropas militares. Os jovens saíam para lhe dar lugar, os anciãos se levantavam para aprender dele. Tudo o que ele relata são eventos que aparentemente ficaram no passado, eventos que já não aconteciam mais. A opinião da sociedade sobre Jó mudou. Não era mais o homem mais rico do Oriente. Talvez nem fosse mais rico, apesar de provavelmente ainda possuir muitas terras. Quem é que iria querer ouvir falar de sabedoria de vida da boca de um homem que, na opinião dos seus melhores amigos, havia caído em desgraça porque havia feito errado e se recusava a confessar o mal praticado? Jó passa de uma hora para outra de herói a desprezível, de sábio conselheiro a motivo de escárnio e exemplo de aplicação da ira divina. Talvez você já tenha sido uma pessoa respeitada, valorizada, talvez não amado, porque amor não se vai quando as riquezas se esvaem. E talvez agora você veja aqueles a quem você ajudou lhe virarem as costas e até lhe apunhalarem. Isso é dolorido. O desprezo, fruto da ingratidão, é muito dolorido. Mas há mais uma opinião aqui a respeito de Jó. A opinião de Satanás. Olhamos esses eventos da vida de Jó à distância, como quem assiste um filme.
Poderíamos dizer que ao ler o livro nós temos a mesma visão de Deus, uma visão panorâmica, uma visão do todo, como naquele momento somente Deus tinha. Nem Satanás sabia de todas as coisas, mas Satanás tinha uma opinião sobre Jó. Para ele, Jó era como a maioria dos buscadores de Deus dos nossos dias. Para ele, Jó só era fiel a Deus porque tinha interesse no que Deus poderia lhe dar. E a fidelidade de Jó era porque ele não queria perder o que Deus já havia lhe dado. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Você fala de arrependimento, de vida com Deus e logo tem que lidar com uma pergunta: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com esse negócio de entregar a minha vida a Deus? Espera um pouquinho. Não se apresse a responder que Deus satisfaz todos os desejos do seu coração, porque embora isso seja verdade, é uma verdade que precisa ser contextualizada. Responda primeiro que Deus lhe dará um novo coração. Responda que Deus vai tirar essa perspectiva mercantilista e o único desejo do seu novo coração vai ser experimentar a graça de Deus. Diga que o desejo deste novo coração vai ser satisfeito porque a graça de Deus lhe é suficiente, como Paulo diz ao escrever aos Coríntios na sua segunda carta. Diga que os desejos deste novo coração serão satisfeitos mesmo em situações parecidas com as de Jó, como Paulo enfrentou e fala em 2 Coríntios 11, 23 a 27. Se não for assim, Satanás tem razão. Mas ele não tinha em relação a Jó. E isso nos leva a concluir e buscar uma resposta satisfatória e bíblica para a pergunta que dá o título a esta mensagem. Como enfrentar vitoriosamente as vicissitudes da vida? Estudando a vida deste extraordinário servo de Deus, nós encontramos um conceito, um princípio bíblico. Eu sempre ouvi falar da paciência de Jó. E ao ler o livro de Jó, eu encontrei outra coisa. Expressa o sentido do relato desta impressionante jornada pelos meandros da dor. Para mim, a palavra que melhor descreve Jó é perseverança. O livro começa falando que havia um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O livro nos mostra que este homem não apenas se desviava do mal, como cuidava da sua família como um sacerdote criterioso. Sua retidão não era algo apenas pessoal, era também relacional. E embora passe quase despercebido, este homem orientava tropas, organizava as coisas da cidade, investia o seu tempo numa vida social e até prestava alguma forma de assistência aos menos favorecidos, está no capítulo 29. E Deus diz de Jó: eis um servo meu que é íntegro, justo, reto, que me teme e que se desvia do mal. Provado por Satanás com a perda de quase tudo o que possuía, Jó persevera em sua integridade. Isso traz desespero ao acusador. A opinião de Satanás era de que Jó era um interesseiro e, perdendo tudo, Jó mostraria o seu real caráter e, como um ingrato qualquer, blasfemaria, isto é, falaria contra o Senhor cara a cara. E é por isso que o autor do texto diz que Jó não atribuiu a Deus falta alguma, isto é, ele não blasfemou, ele não falou contra o Senhor. Jó perseverou em ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Diante das palavras insensatas causadas pela dor insuportável da sua esposa, Jó mantém-se perseverante e admite humildemente que Deus sabe o que e quando dar a cada um o que cumpre o seu soberano propósito. Enquanto seus amigos tentam convencê-lo de que está colhendo o mal que plantou, ele permanece confiante no caráter de Deus, embora cometa o erro de considerar que o seu sofrimento não era merecido. Jó persevera em ouvir a Deus e, por fim, persevera em sua humildade, mostrando que, apesar de tudo o seu sofrimento, apesar de toda a dor que ele experimentava, ele ainda era um homem temente a Deus. No capítulo 42, a partir do verso 1, diz que Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó olha para si mesmo e diz: na verdade, Senhor, falei do que não entendia.
Falei coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E Jó faz uma impressionante confissão. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Uma atitude muito parecida com a de Isaías, no capítulo 6. Você pode aprender com Jó. Você pode aprender a perseverar confiando. Você pode aprender a perseverar confiando na graça de Deus. A perseverar confiando na misericórdia. A perseverar confiando na soberania e na sabedoria de Deus. Eu seria um tolo e mentiroso se eu prometesse a você que o Senhor vai dar um jeito em todos os motivos de angústia que incomodam o seu coração. Deus não prometeu isso. Eu não ousaria lhe dizer que se você entregar sua vida ao Senhor, mesmo com a maior fé do mundo, seus problemas simplesmente serão extintos, porque Ele não prometeu isto. Ele prometeu vida eterna. Ele prometeu amparo e socorro em meio à tribulação. Ele prometeu nunca te abandonar. Ele prometeu permanecer fiel apesar das nossas infidelidades. E Ele cumpre todas as suas promessas. Sempre foi assim. Sempre cumpriu. E a única maneira de você enfrentar vitoriosamente as vicissitudes da vida é estar firmado na rocha. Naquele que é mais que vencedor. Naquele que nos faz andar altaneiramente. Eu posso dizer o seguinte para você: eu sou crente, sou justificado por Cristo, confio nele, mas enfrento problemas. E os problemas machucam, e incomodam, e doem às vezes mais do que consigo suportar sem chorar. Inimigos se levantam, amigos sem sabedoria e falsos amigos cheios de sagacidade estão ao redor. Mas para enfrentar vitoriosamente as vicissitudes da vida, a orientação da palavra de Deus é persevere. Persevere na fé. Persevere na confiança. Persevere crendo na graça de Deus. Perseverança é a palavra. Persevere. Persevere olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Persevere. Persevere até que a sua salvação seja plenamente consumada. Persevere. Persevere porque os filhos de Deus não são dos que retrocedem. Persevere. E continue perseverando, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Como enfrentar vitoriosamente as vicissitudes da vida? A resposta é muito simples. Perseverando em confiar na graça, na misericórdia, na soberania e na sabedoria do Senhor nosso Deus. Persevere.